Em Brasília, o clima é de expectativa para a votação da proposta que coloca um freio nos gastos públicos nos próximos 20 anos. O governo não está medindo esforços para que essa aprovação do Congresso saia e saia logo, mas a oposição não vai facilitar. Vamos ver como é que essa proposta está repercutindo entre os deputados. Rodolfo. Os poderes têm que se adequar a uma realidade que atinge a todos e só vai piorar se a PEC não for aprovada. Se a PEC não for aprovada, aí sim você vai ver todos os poderes sem recursos para investir, para realizar as suas funções e aí sim prejudicando a democracia no Brasil. Ao congelar os recursos nos valores do ano que vem, assim que o país crescer 0,5%, fatalmente a saúde e a educação já estarão recebendo menos recursos do que está previsto hoje na Constituição. Só para mostrar que, como essa proposta divide opiniões, tem outras aqui dos nossos assinantes. Ih, acabaram de mudar a janela, só um minutinho para eu achar. Acabou de mudar de lugar, peraí. Por exemplo, a Júlia Bellini está muito preocupada, ela diz que a saúde e a educação vão para o brejo. É claro que político precisa de povo educado e saudável, então ela é mais uma que está preocupada com a questão da saúde e educação, que também teriam cortes, Eles já aliviaram em boa parte, mas ainda preocupa. E também tem aqui o Bio dizendo: concordo desde que saúde e educação fiquem de fora desse tipo de corte, vamos cortar salários, privilégios, assessores, a boa vida desses caras. Deixa eu chamar a Mariana Franceschini, porque os deputados chegaram bem cedinho, para conseguir abrir essa sessão, mas a gente quer saber se já existe alguma expectativa para o começo da votação propriamente dita. Marina, boa tarde. Oi, Maria. Boa tarde. Boa tarde a todos. A sessão foi retomada agora há pouco e começou a discussão, ou seja, governo e oposição se revezando ali na tribuna para falar bem ou mal da proposta que, na verdade, limita o crescimento das despesas, a correção da inflação do ano anterior. A votação mesmo, a previsão do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, é que só comece a acontecer no início da tarde, aliás, no final da tarde, porque ele acha que a discussão vai longe e sabe que a oposição não vai dar trégua nessa votação. Então, hoje, o que aconteceu até agora? Eles estavam tentando votar, na verdade, um pedido para quebrar interstício, quer dizer, para que o intervalo necessário entre a votação na comissão especial e aqui no plenário não fosse respeitado. Normalmente, como foi na quinta-feira a votação na comissão especial, a votação no plenário teria que ser só depois de 2 sessões. Mas na sexta-feira o governo deu bobeira, não conseguiu dar quórum aqui no plenário. Então eles teriam que esperar, de fato, para fazer essa votação. E aí o governo, com essa pressa toda, quis correr atrás e botou esse pedido em votação. Vamos desrespeitar o regimento, mas dentro das regras normais para a gente poder fazer essa votação hoje. Primeira coisa que a oposição fez, não aceitou a votação simbólica, que é quando eles pedem assim, olha, quem não concorda, fique como está. Eles falaram, não, vamos pedir verificação de quórum, ver se tem número suficiente de deputado mesmo para fazer essa votação. Pediram votação nominal. E aí o placar ficou em 255 sim, 9 não e 1 abstenção. Ou seja, eles conseguiram fazer com que essa votação acontecesse hoje. Mas a oposição já deu sinais de que não vai dar nem um pouquinho de bobeira nessa sessão de hoje à tarde. O que eles já pediram? Retirada de pauta, vão entrar com pedido de novo à tarde para retirar esse assunto da pauta. Eles também vão pedir a votação de ponto por ponto para poder atrasar, vão pedir o adiamento. O líder do PT, deputado Afonso Florencio, também já avisou que se essa proposta for aprovada em primeiro turno, eles vão entrar com destaque, que é um pedido de mudança no texto original, falando assim, vamos deixar de fora dessa história de limitação no crescimento das despesas, saúde e educação, porque senão essas áreas que já são pobres vão ficar com menos dinheiro ainda. Ou seja, vai ser uma votação tumultuada, com muito embate entre governo e oposição. O Darcísio Peronde, que foi o relator na comissão especial, que aprovou essa proposta, dizendo que precisa aprovar, que é uma emergência, convocando todos os deputados para estarem aqui no plenário no momento da votação e aprovar para o Brasil poder voltar a crescer, segundo ele. Muito obrigada aí a Marina Franceschini. De fato, a gente nunca viu uma mobilização tão grande de governo, de qualquer governo, para aprovação assim de uma medida. Quem diz isso não sou eu, é o especialista Gerson Camarote, que chamou a atenção dele, por exemplo, esse jantar que houve ontem para mais de 300 convidados, chamando os deputados, as famílias de deputados. Michel Temer só foi sentar, esse é o bastidor que o Camarote contou, para comer 11 da noite, porque foi ali conversar com cada um. Nem na época do FHC, que o Fernando Henrique Cardoso também teve que aprovar a medida
medidas ditas impopulares na época, houve uma mobilização tão grande. O Marcelo, por exemplo, Christine Lagarde, presidente da FMI, diz que defende que tem que existir alguma coisa assim, algum corte, senão o Brasil não vai para frente. Eu sei que você tem alguns senões. Eu também não consigo ver, no momento, no alto da minha ignorância, um plano B para uma situação como essa que estamos hoje. Mas gostaria da sua opinião, você que também dá voz, eu acho, né, essa questão importante da saúde, da educação, que não podem... Esse é um dos pontos que me preocupa um pouquinho em relação a isso. Eu gostaria de estar mais convencido do que estou, de que esta é a única saída para os gastos. É claro que ninguém aqui pode defender em sã consciência gastos do governo descontrolados. É claro que há que haver alguma responsabilidade e alguma meta de gasto, algo que a gente fale. Agora, num país como o Brasil, com as carências que ele tem, com os passivos históricos que ele tem, eu sempre me preocupo muito quando qualquer coisa pretenda limitar e coloque um limite ali tal em gastos especificamente em saúde e educação. E eu acho que também tem um outro problema, que é a gente achar que esta proposta da PEC é a única solução possível. Por exemplo, não faz tanto tempo assim, havia como política de Estado você conceder grandes isenções fiscais a empresas na expectativa de quê? Que essas isenções iam facilitar contratação, iam facilitar que os preços não subissem tanto, iam alimentar o consumo também. E o que se viu? Foram bilhões e bilhões de reais que o governo deixou de receber em impostos e a gente não viu esse retorno todo para a sociedade, nem em empregos, nem em preços realmente baixos, mas havia ali uma outra tentativa de alguma coisa. Posso te interromper? Claro.